E aí, meu Tamo junto, querido, filho. Tamo aqui. estamos a postos. Vamos aguardar aí algumas pessoas acessarem, né? Aninha já Beleza? entrou, já assinou. Binho, meu colega administrador Valdir, forte abraço. Vamos que vamos, vamos chegar aí pelo menos aos 10 seguidores acompanhando e aí começa o bate-papo. Beleza, até peço aqui, ó, Caio. Mostra aqui embaixo, ó. Meu dedinho. Aperta nessa setinha aí, todo mundo. E aí a gente Sim, vai compartilhando para nossos contatos. Se você puder, se você puder fazer isso aí, ajuda perfeito. nessa divulgação. Deixa eu fazendo isso aqui também logo. Ótimo. Vamos Alguns já chamar online, o maior número de pessoas aí. alguns E é um clientes. tema, é um tema que, independente de você ser empresário ou não, vai valer as informações, acredito muito. Então, Sim, manda aí para qualquer pessoa, não julga não. Ah, acho que aquela pessoa não vai ser empreendedora não. Não, manda aí para a galera, para que a gente possa trocar uma ideia, né? Só é confere para mim verdade. aí o áudio tá legal, quer que eu bote fone, tá bem assim? Aqui tá perfeito. Tá Joia, ótimo. beleza. Então eu vou ficar sem o Rita fone, acho melhor. entrando. É verdade, viu, Thomas? Porque, inclusive, o empresário é uma profissão, né? É só o cara que tem Sim, um CNPJ, mas ele precisa, até mesmo o nível de educação, de comprometimento com o negócio, de conhecimento, é, assim, é totalmente diferente, né? exatamente. Poliana entrou, um abraço. Jacilene, Geisilene, lá de Serra Talhada. isso. Jaine Alves. Seja bem-vinda, Jaine. Ótimo, Raduan, cara que eu admiro muito na área de vendas e marketing, forte abraço. Opa, Espero, quero espero aprender ter uma também. live com você, viu, Raduan? Próxima semana. Mara Sabrina, Poliana. Vamos nos acompanhar aí, viu, Poliana? Muito tempo que eu não vejo polo, cara. Tá em Recife ela. Sarita Linhares, um abraço. Vai mandando aí, gente. Aperta aqui no aviãozinho, ó. Tem um coraçãozinho aqui desse lado também, pode apertar aí, que é um feedback que a gente vai ter se tá tudo ok também. Tem uns coraçõezinhos aqui, pode clicar. Tenha medo não vai morder você não. Sim. Bárbara. Aí Pois é. chegamos nos 10. Roger, do Sensei, professor de Jiu-Jitsu. Um abraço, meu irmão. Microlin Juazeiro. Juazeiro do Norte, localizado ali no centro da cidade, né? Show de bola. Oferece cursos profissionais, né? Então, eu já precisei muito da Microlins, principalmente para designers, né? Que alguns clientes precisam de indicações. Então, eu sempre procuro a Microlins, né? Um Muito bom. comprometimento aí, cursos acessíveis, né? E de boa qualidade. Bem, então vamos lá, né? A gente chegou a 10. E, pessoal, essa semana a gente vai ter, né, uma série de lives com diversos profissionais na área de negócios, de RH, né, desenvolvimento humano. Vamos para finanças, né? Vamos aí para vendas, para marketing. Vamos aí para contabilidade, planejamento tributário, né? E de pessoal. Então, muito importante. Então, a gente não vai se limitar nessa semana somente com o tema. A gente vai reunir uma equipe de profissionais para falar sobre diversos temas que são pertinentes e são de urgência para um empresário, né? Lisandra, um abraço, saudade, viu? Então, pessoal, a gente está aí com a live com o Thomas Malaquias. Eu agradeço muito a presença, né, para a gente ter esse bate-papo. Inclusive, essa série de lives faz parte do programa Reconquista Negócios, que consiste em conhecimento, né, sessões de consultoria para micro e pequenas empresas a nível nacional, né, de pequeno ao médio empresário, que, queira ou não, eles estão com problemas em comum, né? Seja de ordem financeira, de caixa, fluxo de caixa, quanto vender ou manter vivo.
nessa crise, né? Então a gente já perdeu o primeiro semestre, a gente vai ter que se perguntar como a gente quer estar em dezembro de 2020, para depois pensar em outro ano. Então, ah, exige decisões ágeis, né? Então, para que a gente decida de forma rápida, a gente precisa de conhecimento e de profissionais competentes, né? E também é um divisor de águas para profissionais, né, que estão no mercado, né, buscando aí de forma aleatória, e de outros que precisam de planejamento, precisa de, nesse período de reflexão, colocar um passo para trás, repensar a vida, repensar a profissão, né? E é por isso que a gente inicia essa série com Thomas, falando que como se desenvolver profissionalmente em momento de crise. Então, Thomas, se apresenta aí para o pessoal, alguns já conhecem, né? Mas fica à vontade. Obrigado, Caio, pelo convite, primeiramente. Uma semana bem bacana pelo que você me passou. Já estou ansioso pelos próximos dias, profissionais de gabarito aí, que vai poder passar para a gente de forma gratuita, né? Que é o melhor. Desenvolvimento, que é por onde a gente começa, né? Então, me chamo Thomas Malaquias, resido hoje em Triunfo, Pernambuco. Gerencio a pousada aqui da família já há 10 anos, 12 anos, cara. É bastante tempo. Sou Sim. formado em fisioterapia também, há 12 anos. E aí, dentro da necessidade do próprio negócio, eu não tinha habilidade com pessoas, por exemplo. Eu sempre fui uma pessoa muito fechada, introspectiva, muito tímida. E aí eu comecei a fazer muitos cursos, né? O Sebrae, o Senac, o Sistema S aqui, me apoiou muito nesse sentido. E eu fui me desenvolvendo e percebendo que não é a minha condição de hoje que me define o futuro. Por mais que eu não saiba fazer alguma coisa, nada impede que eu vá lá e tente, né? Então é um processo de construção, desenvolvimento, está na minha base. E há 4, 5 anos mais ou menos eu tive acesso ao mundo do coach, né, da PNL e da hipnose clínica, que foram cursos que começaram a me abrir a mente de uma forma drástica, assim. E a partir daí eu fiz treinamentos de imersão também, que é algo que destravou muitas coisas. E aí uma coisa, para ficar bem resumido, né? Nós, quando nascemos um caderno em branco. Todas as folhas em branco. E a partir do momento que você vai crescendo, na convivência com teus pais, com teus familiares, depois na escola, e aí você vai crescendo, você vai construindo sua história. E dentro dessa história tem muitos traumas, muitas dificuldades, muitos desafios, assim como histórias boas. Só que o problema é que essas histórias mais ruins acabam travando, criando travas mentais para uma proteção, uma defesa do corpo. E na fase adulta, algumas travas dessas já não fazem mais sentido. Por exemplo, quando você era pequeno, quando era criança, sua mãe certamente lhe disse: fulana, não pode atravessar a rua. E aí você aprendeu aquele comando. Só que hoje, na fase adulta, você tem que atravessar, né? Então, essa trava foi limpa. Mas existem tantas outras que talvez você nem saiba, que justificam o porquê de você estar onde está, talvez sem os resultados que você quer, talvez até no relacionamento, ou nos negócios, enfim, é vasto. Então, o desenvolvimento está muito aí, Caio. Eu entendi isso na prática, não é na teoria, foi na prática. E eu comecei a me desenvolver nesse ponto. 5 anos atrás, eu não teria aceito o seu convite e nem estaria aqui em frente a uma câmera. Jamais falaria em frente a uma câmera. Quantos de vocês, quando pega o microfone, fica assim, tremendo? Eu fui um desses, né? Então, aqui está a prova de que quando você se desenvolve, você vai criando habilidades, vai criando a estrutura que você precisa para o que você quer. Então, antes de entender como se desenvolver nesses momentos de crise, eu faço uma pergunta: por que se desenvolver? Né? Então, essa é uma questão básica. Então, você pode pensar assim: ah, Thomas, eu quero porque eu estou insatisfeito com o meu trabalho, eu quero porque eu estou desempregado no momento, eu quero porque eu não tenho reconhecimento na empresa onde eu trabalho, eu não sou valorizado quanto eu mereço. Enfim, os porquês. Você deve buscar na minúcia por que você deve se desenvolver. Achar dessas perguntas, essas respostas, na verdade, é quando você começa a trilhar. Então, no processo de coach, por exemplo, a gente também faz o coach de carreira. Então, é a base que a gente tem para entender onde é que você está e onde é que você quer chegar. Sem essa clareza, não é válido, porque a nossa função aqui como coach, né, falando, nós somos como GPS. Então, você pode me dizer: Caio, Thomas, eu estou insatisfeito profissionalmente, eu não ganho bem, ou enfim, beleza.
mas quanto é que você quer ganhar, como é que você quer se sentir, reconhecimento e tal. Quando a gente tem esse panorama, a gente consegue trilhar o caminho. Se não tiver, vai ser aquela cena, você num barco à deriva, só tem um walkie-talkie lá, liga para a central da rádio, sou eu que estou lá. Thomas, estou aqui no meio do nada, estou olhando para os quatro cantos e não vejo nada. Para onde é que eu devo remar? O que é que eu devo te perguntar? Onde é que você está? Cara, não sei. Então rema para qualquer canto, porque se eu te mandar remar para a tua frente, eu posso estar te distanciando do teu objetivo. Então é mais ou menos isso que a gente faz as pessoas refletirem. Primeiro é saber onde você está, a situação real, financeira, familiar, espiritual, de saúde. Pô, achou isso aqui? Pronto, onde é que eu quero chegar agora? Em cada área dessa. Quando você consegue achar esses dois, cara, fica muito mais simples de construir o processo e o caminho. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, já te adianto. Não vai ser fácil. Mas quando você tem clareza do que você realmente quer, a dificuldade você vai passar por cima. Então essa primeira questão, né, o porquê você deve se desenvolver. Geralmente vem com dores, né? Infelizmente o ser humano ele caminha mais com a dor do que pelo amor. Então Sim, quando ele está aquela dor incomodando é onde ele acorda. sim. Infelizmente, não sei por que nós somos assim, mas a maioria de nós, a gente só caminha na Sim. questão da dor, né? Então, só uma pincelada geral para o pessoal entender. E se Sim. quiser incluir alguma coisa, eu continuo, fica a teu critério aí. Como você falou, né, a gente está totalmente passível de toda a experiência dos nossos pais durante a infância. Eu acredito que é de 1 a 7 anos, né? Então, a gente absorve, né, as palavras, os gestos, os hábitos dos pais, dos familiares, que muitas vezes é sem questionar, né? Porque é o nosso primeiro contato com o mundo nesse período, né? E quando a gente chega nos 20 anos, já está ingressando no mercado de trabalho, já começa a ter alguns comportamentos, né, com os colegas, com o chefe, né, que a gente questiona, né, por que eu estou reagindo dessa forma. Uhum. E isso é baseado no sistema de crença das pessoas, né. A gente acha, um exemplo muito comum é que, por exemplo, familiares gostam de falar normalmente gritando. E a gente, sem querer, né, começa, chega numa roda de amigos, acaba gritando também, né, com alguma coisa comum, e realmente é comum. Assim como pessoas que são mais na delas, né, são mais tímidas, só falam o necessário, é porque realmente houve a experiência com pessoas que, para elas, foram referência, né, e normalmente são os pais, né, são as pessoas que estão responsáveis por ela. E realmente, quando a gente percebe isso, né, é doloroso porque a gente, digamos, reflete, entende que aquilo não é salutar, precisa melhorar, e a gente começa a ter aquela situação dolorosa de lidar com os hábitos, que é a mudança, né? Isso. A gente se autopoliciar referente a essas mudanças requer técnicas, né? Requer uma reflexão, requer método, e é isso que você vai nos passar, né? Posteriormente, depois que a gente fizer essa pincelada, né? E é muito importante o porquê, né? Então, quando a Uhum. gente pensa, cara, eu preciso fazer um curso porque a empresa exigiu. Ah, eu preciso fazer um curso porque eu tenho carisma, mas eu não sei falar em público. Daí vai para para um curso de comunicação, oratória. Ah, eu preciso me concentrar mais. Ah, eu preciso supervisionar as pessoas. Ah, eu era o melhor vendedor, fui para a gerência de uma loja. Então, quais os cursos eu preciso? Porém, existe aquela questão do poder pessoal e poder profissional, né? Então, Uhum. às vezes você obedece uma ordem de um superior seu porque por conta da posição dele, mas você não se sente muito à vontade de atender a esse pedido, né, a essa ordem. Em Uhum. contraposição, tem pessoas que não têm um cargo, né, de liderança, de destaque, né, de poder de decisão da empresa, e pelo simples fato de conversar com você, acaba, né, lhe convencendo. Então, a gente considera isso como um poder pessoal. Então, como a Microlins falou, né, requer muita disciplina, foco, conhecimento e desenvolvimento constante. Uma vez que você explica que o porquê da gente se desenvolver, a pergunta que eu faço é por que não se desenvolver, né? Quais são os bloqueios que a pessoa ainda resiste a isso, a que muitas vezes não tem disciplina, né? Não tem um foco necessário e às vezes está inseguro, né? Às vezes tem um contato dos pais para que ele
seguisse uma trilha, um caminho, e agora não tem mais, né? Os pais disseram, não, ó, se vira. Então, é como se você fosse responsável por si, que muitas vezes é doloroso e confuso, né? Então, fala aí, Thomas, por que não se desenvolver? Cara, bacana essa reflexão que você nos trouxe, né? De fato, eu vou até incluir uma informação. Muitas vezes não é nem o ambiente que você está e você vai crescer parecido com ele. Muitas das vezes é alguma coisa, porque a gente só aprende de duas maneiras, certo? Só existem duas maneiras de aprender. Impacto emocional forte ou repetição. O que é repetição? Beleza, eu vou tocar violão, por exemplo. No primeiro dia, sai nada. Preciso calejar os dedos, precisa ter a coordenação, toda a fineza de tocar um violão. Mas se eu passar um ano, todo dia, 10 minutos, será que daqui a um ano eu estou tocando violão? Com certeza. A repetição faz com que a gente aprenda. Um forte impacto emocional, como é isso? Se eu perguntar a vocês, todos vocês aí, qual era a roupa que você estava vestido ontem? Você vai parar para pensar e até demorar e talvez nem saiba. Qual foi o que você comeu 3 dias atrás no café da manhã? Você para, pensa, talvez nem saiba. Mas se eu te perguntar, o que representa para você o 11 de setembro? Responda, Caio. Tragédia, né? Por quê? Em forte impacto emocional. Ali, poxa, impactou o mundo inteiro. Assim como esse momento que a gente está vivendo. Daqui a 20, 30 anos, a gente falando para os nossos filhos e netos o que foi o ano 2020, né? A gente vai lembrar para sempre. Ficou gravado na história, porque foi um forte impacto emocional. Então, a gente só consegue aprender dessas duas maneiras. Então, algumas travas do passado, por exemplo, vou citar o exemplo das pessoas tímidas, que têm medo do microfone ou de falar em público. É porque ela conviveu em pessoas tímidas também? Não necessariamente. Talvez na infância, quando incluída na escola, e ela precisou fazer um trabalho, apresentar ou fazer algum canto, e ela pegou aquele instrumento, talvez ela tenha ouvido risos, vaias, alguma coisa nesse sentido foi que ela fez, travou, em forte impacto emocional por negativo. E a partir daquele momento, ela não consegue progredir nessa área, e às vezes nem sabe por quê. Então, dentro da PNL, do coach e também da hipnose clínica, a gente consegue trabalhar essas questões, porque a gente entende, encontra a causa principal e resolve. Eu fui um processo de construção dessa, né? Às vezes a gente não precisa nem saber o que foi no passado, não preciso fazer uma regressão, por exemplo, mas eu consigo, imagina aí nosso cérebro com um monte de caixinha no armário, e aí nossa vida, nosso subconsciente está ali, 98% abaixo do nível do mar, e aquele cumezinho pequenininho representa o nosso consciente. Mas se alguma pessoa passar por você agora e você sentir um cheiro de um perfume, você pode lembrar, eita, minha avó. Você não estava lembrando da sua avó, mas aquela caixinha, por conta de um cheiro, abriu para você. Né? E tudo na nossa vida é assim. A gente consegue armazenar muita coisa e, detalhe, a gente não consegue trabalhar os 100% do cérebro. É pouquinho, se eu não me engano, 5%. 95% a gente vai morrer e não vai utilizar. Então é importante que a gente esteja nesse constante desenvolvimento, buscando realmente aprender. E é como eu digo, é aquela ideia, você tá um cachorrinho com um prego na bunda, por exemplo, ali dói pra caramba, né? Mas às vezes ele achou uma posição e não se mexe para nada, para não doer de novo. Então às vezes é interessante que você realmente puxe e só de uma vez e cure, do que você ficar com aquele prego por muito tempo, incomodando. Que prego seria isso? Exatamente os traumas, os desafios que você não consegue ingressar. Casei 3 vezes, não deu certo com ninguém. Poxa, vai ver no teu passado, certamente foi alguma coisa que você viu ou ouviu, né? Eu já montei empresa, quebrei 3 vezes. Talvez tenha sido uma experiência dentro de casa com teu pai, alguém que você ouviu. Enfim, é muito daí. Então, o sucesso, Caio, o sucesso a gente tem 2 maneiras. Aprender com o erro dos outros, que é muito mais rápido e menos doloroso, ou aprender com seus próprios erros. Só que muitas vezes as pessoas querem aprender com os próprios erros e muitas vezes desistem no meio do caminho. Né? Não persistem. E por que não persistem? Porque talvez não tenham feito aquele desenho do real desejo, né? De onde ele quer chegar. Então fica pelo caminho. Mas quando você tem clareza realmente do que você quer, cara, não tem para ninguém não. Você vai lá e faz. Né? Então é engraçado que nesse momento de crise, claro, a minha pousada está fechada desde o dia 20 de março, não estou com clientes, vai afetar muito financeiramente a pousada. Só que eu aprendi o seguinte,
né? Nos momentos de crise também aparecem novas oportunidades. E aí, Sim. se uma não está dando certo, eu posso buscar outros canais. E aí, hoje eu não tenho só uma fonte de renda, eu tenho algumas fontes de renda que não foram afetadas tanto quanto a posada, por exemplo. Então, outra dica que eu quero deixar para o seu público é exatamente isso. Não se satisfaça apenas com uma fonte de renda, seja como empregado ou como empresário. Porque mesmo você como empresário, Sim. tendo só uma fonte de renda, um serviço, você está em maus lençóis nesse momento, né? E eu digo a você, não é só esse semestre, não. O ano acabou, né? Você até mencionou, o semestre já acabou, mas não. Eu acredito que o ano já acabou, né? A gente não tem como Uhum. fazer muita. Claro, alguns setores vai continuar com algumas precauções, tem que continuar se a economia não rodar, nem que seja devagar, aí realmente a coisa vai ser bem pior. Então, assim, esse momento eu tenho aproveitado muito para me autodesenvolver, através de leituras, através de lives gratuitas, à torta e à direita, né? No lugar de assistir só live de cantor, cara, tira um tempinho, vai assistir uma live aí de alguém que possa agregar você. No YouTube, hoje é um conteúdo, bicho, eu estava analisando, 20 anos atrás a gente não tinha acesso à informação como a gente tem hoje, né? Não tinha. E pagava caro. E hoje a torta é a direita. O YouTube é uma escola. O Instagram é uma escola. Né? Então eu tenho feito até essa limpeza, digamos assim, de seguir qualquer pessoa, muita gente. Né? Eu estou alinhando essas questões para que eu possa ir me construindo. Né? Porque tem uma frase que diz o seguinte: nós somos metade das 5 pessoas que a gente mais convive. Então eu quero que vocês parem e pensem, todos vocês, essas 5 pessoas que veio na sua cabeça, elas têm o carro que você quer ter, tem a casa que você quer ter, tem a vida que você quer ter, a família que você quer ter. Cara, se não tiver, muda de amizade. Busca pessoas que te façam crescer nessa média. Não no sentido de interesse de sugar, mas realmente de aprender, né? Quando a gente chega num nível, é o que a gente está fazendo hoje, é transbordando conhecimento, informação e experiência. Não estou tirando de mim para dar para Caio, nem para vocês que estão tudo ouvindo. Estou transbordando. É o rio que passa, né? E aí a nossa missão é exatamente essa. Se eu virar uma represa, só estudar e só querer tudo para mim, de mim para frente ninguém vai ter mais. Eu não vou ser reconhecido, eu não vou deixar um legado, não vou deixar nada. Então eu penso muito assim, é você transbordar tudo que você sabe, que conhece, é importante demais. Só que a gente foi criado num mundo tão capitalista, de concorrência, né, de aquela coisa, Competição, né? de um em cima do outro, enfim, mas é como a gente costuma falar, e temos um professor de vida, que é Felipe Dantas, ele fala muito do cooperativismo. Né? Então a gente Sim, trabalhar na cooperação é muito melhor do que da competição. Então eu sou muito dessa exato, filosofia. Então exato. aí para evoluir, beleza, entendi, Thomas, todo esse contexto, mas como me desenvolver nesse momento? Talvez a maioria de vocês Inclusive, pense em curso. Pois não. isso, antes da gente chegar nesse ponto em como, né, a gente falou por que não se desenvolver e as estratégias de como se desenvolver. E até uma postagem, né? Eu falei assim, status quo ou mudança. Status quo é quando a gente está na zona de conforto. Ah, tá bom, tá ruim, mas tá bom, né? Buscando uma melhor performance profissional, produtividade. Então, quais, Thomas, as formas, as estratégias para que a gente se desenvolva e tome decisões rápidas profissionalmente nesse período de crise? Massa. É como eu falei, a maioria das pessoas pensaria em curso, né? Ah, eu vou pagar um curso, eu vou comprar um curso. Aí muitas vezes para no quê? Eita, eu não tenho dinheiro. E aí deixa de seguir, né? Só que não só existe esse caminho para você se desenvolver, né? Eu sou muito daquela crença, é melhor feito do que perfeito. Ou seja, você está com a ideia, quer desenvolvê-la, você não tem dinheiro para pagar um curso, por exemplo, é como eu falei, hoje o YouTube você encontra muita coisa. Pode não ser na dimensão de informação que você quer, mas o básico você vai ter, né? Livro, bicho, Caio, eu era a pessoa mais zero à esquerda para livro do mundo. Acho que eu não lia um livro por ano, acho que não. De fato, a média brasileira é muito baixa. E aí, só para ter noção, eu estava fazendo uma recapitulação desse ano, eu já li 7 livros, cara. Então, assim, vem mudando, são hábitos, é construção de novos hábitos.
E aí você pegar exatamente isso, né? Uma coisa que hoje tem muito mais valor para mim do que propriamente um curso é o que a gente chama de network, ou seja, o relacionamento com as pessoas, né? Por que isso é tão valioso? Porque talvez onde você quer chegar, a pergunta principal não é o que eu posso fazer ou por que eu devo fazer. São perguntas sábias, importantes de serem feitas. Mas se você pergunta quem pode me ajudar, que nem o Chapolin dizia, né? Quem pode me ajudar Uhum. a aparecer Chapolin? Né? Se você fizer a pergunta do quem, cara, é incrível. Você vai pensar nas pessoas que podem ser a ferramenta para tua trilha, né? Tua caminhada. Quando você acha esse quem, o como se resolve, o porquê se resolve, todos os outros se resolvem. Né? Então é muito por aí. Vou citar até seu exemplo. Talvez você pensou nessa. E aí você decidiu fazer. Mas você se perguntou: quem é que pode me ajudar com esse tema? Entrou em contato, não sei se só comigo ou com outras pessoas, mas estou aqui hoje. Por que você fez essa pergunta a você mesmo? Talvez nem saiba, mas está ficando mais claro para você hoje. O tema de amanhã, quem é? Você perguntou, por quem é que pode me ajudar com esse tema? Quem? Você fechou a semana de lives. Né? Uma coisa Sim, que você não tinha sim. feito ainda, queria fazer, e aí está um exemplo prático para vocês. Né? Quando você pergunta quem pode me ajudar, ou quem pode fazer isso, cara, a coisa flui. É. Flui que, Aham. enfim. E aí a gente pode incluir o que mais? Network, né? Livros, né? Que livro? Pequena Sereia, não sei o que, não, é livro de desenvolvimento mesmo. Posso citar até alguns que me ajudaram muito, né? Pai Rico, Pai Pobre. Eu vou falar até Robert Kiyosaki. Qualquer um que Robert Kiyosaki escreveu, Escola de Negócios, Queremos que você fique rico, enfim, qualquer um desses. Quem pensa enriquece, né? De Napoleão Hill. Também dezenas de livros de Napoleão Hill, recomendo Sim. demais que vocês leiam. As, as leis do Lei três. do Triunfo, Mais Esperto que o Diabo, enfim, vários livros aqui. São autores que não podem não faltar na sua cabeceira. Sim. E são livros de cabeceira, não é, li um livro, cumpri a meta. Não. É de você estar pegando ali frequentemente, porque são conhecimentos que não passam. Né? Por exemplo, Napoleão Hill escreveu 100 anos atrás, e ainda é atual demais os livros dele. O Né? mais atual possível é o conhecimento que ele deixou no livro, realmente. Pois é. E aí você vai buscar o tema que você quer, né? Como eu falei, você está aqui hoje e quer isso. O que é que você quer? Por exemplo, eu estou no mundo dos investimentos, das finanças, então eu vou buscar quem? Galera que escreve sobre isso. Então, Tiago Negro, por exemplo, o Me Poupe lá do canal Natália Arcuri. E eu começo a buscar sobre investimentos, sobre coisas, né? Aprender essa questão. Então, uma segunda dica é exatamente essa. Áudios, né? Vou fazer minha atividade física. Tu acha que eu escuto música? Escuto não, cara. Eu coloco audiobooks, né? Ou seja, os livros em áudios, que é 30, 40 minutos. Claro, não vou ter todo o conteúdo, mas eu tenho a síntese e me chamou a atenção, eu Sim. compro e leio aquele livro. Né? Treinamentos também, áudio, tem muita coisa bacana. Claro, Sim. aulas e cursos é importante também para você direcionar. Às vezes, alguma profissão precisa de certificação, outras não, né? E a prática. Sem ela, cara, por mais que você faça tudo isso, tenha conhecimento, mas não bote na ação, não vai realizar. Né? Sim. Fica Então, na é teoria, né? praticar. E o que mais trava as pessoas? Sim. Medo. Pense numa palavrinha pequena, mas trava as pessoas de realizarem. É medo de não Sim. dar certo, é medo do julgamento das pessoas, da sociedade, é medo de não sei o que, medo. Cara, enfrenta o medo, vai com medo mesmo. E é Uhum. detalhe você Sim. pensar, se você conhecer alguém que já pulou, tu já pulou de paraquedas, Caio? Ainda não. Ainda não. Tu acha, te conhecendo como você se conhece, tu acha, e todos vocês aí da live, que quando você chegar lá no avião, ver aquela altura, tu já vai de cara ou tu vai sentir medo? Com certeza medo. Um friozinho na No mínimo barriga? adrenalina, né? Adrenalina, aquele frio na Exatamente. barriga, vou, não vou. Agora é o seguinte, quando o primeiro vai, o segundo, terceiro, aí tem aquela decisão, né? Ou vou, ou fico aqui. Eu acredito que enfrentamento do medo nesse período de crise, ou você fecha o negócio, ou você perde o emprego. E
quando você falou também dos medos, né? Até Napoleão Hill falou, existe alguns medos básicos da humanidade, né? Que é o medo do julgamento, o medo de perder o amor de alguém, né? O medo da morte, o medo de ter uma má saúde, né? O medo da pobreza. É por isso que alguns temas sobre aposentadoria é um debate, porque quando a gente pensa em perspectivas, quando a gente tiver idoso, né, se aposentar, não tem mais dinheiro, então isso acaba trazendo medo para agora, né? E eu não vejo nada mais pertinente do que enfrentar o medo hoje. E principalmente para pessoas que estão com a idade avançada, fala avançada, mercadologicamente falando, quando está com os 40 anos e está indeciso ainda de buscar uma nova profissão, né? Por exemplo, eu sou funcionário público, mas eu sempre quis investir no marketing digital. Eu sempre quis passar, vamos sair um pouco profissional, eu quero passar um semestre, um ano inteiro viajando no litoral do Brasil. Então, são decisões, né, que a pessoa está sempre guardando ali na cabeça, com propósito, com desejo, e espera o momento certo. E quando a gente espera o momento certo, a gente chega na conclusão de que não existe o momento certo. Micronis falou aqui, né, querer mudar é 80% do caminho. Quando você quer, você não coloca empecilhos para mudar e nem fica atrás de desculpas. Eu acho que essa concepção é quando a gente sai da zona de conforto e olha para trás e se pergunta tudo isso que eu pensava, não era esse problema todo, não era esse receio todo que eu esperava, né? Então a gente agindo é que a gente vai combater o medo. Concorda, Thomas? Total, total. Você falou uma coisa aí que eu tenho muito medo e estou correndo por conta dela, que é o medo da aposentadoria. Não pelo fato de eu ser um inútil ou não ser mais aproveitado pelo mercado. Pasmem, a cada 100 idosos, apenas um consegue se manter financeiramente. 99 precisam continuar trabalhando, precisam depender da família ou de instituições. Eu tenho medo disso. Se eu esperar o tempo certo, ou chegar aos meus 60, 70 anos para pensar nisso, tu acha que eu vou estar onde? Talvez nesses 99%. Mas se esse meu medo me movimentar agora, poxa, estou com 35 anos agora, nunca é tarde, vou começar hoje a construir minha aposentadoria. Eu comecei 8 anos atrás, só para salientar. Porque eu tenho medo exatamente isso, eu quero fazer parte do 1%, de chegar lá na minha tenridade e realmente aproveitar esse período. Então o medo, como a gente estava falando, ele realmente trava muitas pessoas. E é o que eu digo, quando você tem a experiência de outras pessoas, como o Caio testou, quando o primeiro pula, o segundo pula, você fica até estimulado. Mas não garante que você vai chegar lá e pular. Você vai sentir medo, vai sentir frio na barriga, vai olhar lá para baixo, vai sentir aquele vento na cara. Talvez você desista. E se desistir, como é que você vai saber se é bom ou ruim? Então, o que eu costumo falar é exatamente, pula, fecha os olhos e pula. E detalhe, eu já entrevistei algumas pessoas que pularam. E aí eles falaram a mesma coisa, cara, o medo é surreal. Mas depois que eu pulei, eu quis ir de novo. Ou seja, tudo na nossa vida é assim. Né? Se você tem medo de um relacionamento, por exemplo, poxa, vai, faz tua parte, faz o processo. Se der certo, ótimo, constrói, faz dar certo, né? Muita gente começa negócios ou relacionamentos assim, cara, vamos ver se dá certo? Não é a pergunta certa a se fazer. Vamos fazer dar certo? Não é a diferença? Sim. Né? Quando você bota numa condição, você fica na zona de conforto e você não age. Né? Então essa zona de conforto realmente é algo que tem atrapalhado também muitas pessoas. E eu aprendi algo bem interessante sobre zona de conforto, cara. Não sei se você já tinha parado para pensar sobre isso. Imagine aqui o círculo, que é a sua zona de conforto. Aqui, você come na hora que quer, assiste o que quer, está deitado no sofá, a zona de conforto mesmo. Só que detalhe, seu sonho está aqui em cima, certo? Você precisa passar essa barreira. Vai ser difícil? Vai. Vai te pôr medo? Vai. Só que o que é que você vai fazer? Se você chegar aqui onde você sonha, tua vida vai melhorar ou piorar? Primeira pergunta. Se você respondeu vai melhorar, você na verdade vai ampliar a sua zona de conforto. Ela nunca deixará de existir. Sim. Sempre existirá. Sim. Mas você decide qual nível de conforto você quer. Eu quero um nível de conforto onde eu pago um aluguel para morar. Ou
eu quero um nível de conforto onde a casa seja minha. Ou eu quero um nível Sim. de conforto que a minha casa tenha área de lazer e piscina. Tudo vai ser zonas de conforto. A questão é se você vai estar disposto a trabalhar o tempo necessário para chegar nas zonas de conforto mais amplas, né? Então, Sim. basicamente, só uma reflexão e um novo conceito sobre a zona de conforto. Não é deixar de existir, ela sempre vai Sim. existir. Só que você precisa Sim. romper essa barreira em alguns momentos para criar uma nova zona. Isso. Perfeito. Thomas, e nessa rupção de barreira, né, que é agir, né, ação para lidar com medo, com as inseguranças, as incertezas do mercado, né? Tem muitas pessoas aí, eu conheço algumas pessoas que não são amigos, quanto clientes também, que tiveram que demitir, alguns perderam o emprego, né? Algumas aí estão na expectativa de auxílio emergencial. Eu acredito que é um dinheiro que está voltando para o nosso bolso, né? Não é auxílio, né? É um pagamento para as pessoas que estão na base que sustenta a sociedade. E você falou aí de formas, você falou aí ação. Quando a gente vai para ação, a gente vai para movimento, né? Então, você como coach, eu como empresário e consultor de empresas, você sempre acredita em técnicas, né? São formas, não são atitudes que a gente precisa planejar. Então, conta aí, Thomas, quais as técnicas ou qual a principal técnica que você indica para o pessoal que está aí nos acompanhando? Beleza. De forma simples, até pincelei de forma aleatória, né, mas assim, o que eu acho de suma importância quando você vai empreender ou montar qualquer coisa, é você realmente ter a clareza do que é aquilo para você, do que representa. Porque, como eu falei, na maioria das vezes não vai ser fácil. Não é por conta da crise, não. É por conta do desafio mesmo de você empreender. Porque, infelizmente, a nossa escola não nos ensina a empreender nem investir. Nós fomos ensinados a trabalhar para os outros, né? A sermos empregados. Essa é a educação que a gente teve. Não temos faculdade, não temos cursos para isso. As pessoas muitas vezes só aprendem na prática, né? Tem até uma estatística de um site bem conceituado que eu estava vendo. Você montou uma empresa hoje, se você conseguir segurar essa empresa por 2 anos, a probabilidade de você quebrar é menor. Mas a maioria das empresas fecham em menos de 2 anos. Exatamente por conta disso. Porque não se municiaram de informação, de conteúdo, de talvez se aquele local era ideal, se aquela cidade era ideal para aquele serviço, enfim. Então você precisa realmente ter um planejamento do que você quer, ter a clareza da funcionalidade daquilo e entender que é a longo prazo. E muitas vezes nós somos muito imediatistas, ainda mais nesse século, né? Tudo muito rápido, a gente quer montar um negócio hoje, já quer viver de brisa. E não é assim que funciona. Né? Então, a base, uma técnica, se a gente fosse falar, é exatamente você ter a visão clara do que você quer. E um dos exercícios que eu costumo fazer, ensino muito aos meus coaches, né, aos meus clientes e amigos também, quando a gente compartilha, é você exercitar mentalmente o teu sonho. Por quê? Na mente, ela não sabe o que é real, o que é abstrato. Certo? Então, se você imaginar sua conta financeira com 10 mil reais lá, você não tem hoje, mas todo dia você exercita isso na mente. Você vendo esse número. E digo, e garanto, mais cedo ou mais tarde você vai ver na realidade. Porque para a mente, ela está vendo real. Né? Porque se eu pedir para vocês fecharem os olhos agora e imaginar que vocês estão na praia, pisando na areia, você não tá aqui sentado comigo me ouvindo, mas sua mente vai te levar nessa viagem. E ela vai achar Sim, que é real. Muitas pessoas, a gente trabalha muito isso na hipnose, né? Muitas pessoas, elas vivenciam sentimentos do passado, mas não estão nesse passado, ela está aqui de corpo presente. Né? Então, um exercício muito bom, é você aprender a exercitar essa mentalização. Né? Napoleão Hill fala muito nisso. Né? A primeira coisa, você saber o que é que você quer com clareza e mentalmente fazer isso nesse exercício diário. Tem até um documentário que é O sim. Segredo, né? Também tem livro. Não é assim muito profundo, mas dá para o pessoal ter uma noção de como é que funciona. Então, até recomendo O Segredo, ou The Secret, né? Não sei se Netflix tem, ou no YouTube deve ter. É um documentário bem bacana e você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Né?
dê o feedback, Você por tá me favor. ouvindo, Caio? Agora sim. Só para pessoal, eu quero agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando aí online. Se vocês quiserem, pode fazer nessa caixinha pequena que tem interrogação. No final da live a gente pode responder para vocês, tá bom? Bem, o som, a imagem, tá bom? Só para explicar, porque esse período, né, a internet baixas caindo, nível nacional, tá? Thomas, a gente tinha até conversado anteriormente, técnicas, né, algumas formas, da gente ter um ponto inicial, né, digamos que um ponto zero para a gente começar esse planejamento pessoal. Explica para a gente, Thomas, qual é essa... Uhum. Eu conheci, inclusive, essa semana, Caio, uma ferramenta japonesa, ela chama Ikigai. Anota aí, gente, para vocês pesquisarem depois. I-K-I-G-A-I. Ikigai. E pense num negocinho difícil de achar. Propósito. Mas depois dessa ferramenta ficou muito mais claro para mim, né? O que é o Ikigai? É exatamente você encontrar seu propósito. São 4 perguntas que você se faz, tá? E onde você vai ter um direcionamento bem bacana. Primeiro, aquilo que você ama fazer. Busque o que você ama fazer. Eu lembro na minha infância quando na escola se dizia, meus pais falavam, procure o que você gosta. Procure o que você gosta. Então é exatamente isso. Não é você ser induzido a vá ser médico porque médico ganha bem. Aí se você for analisar só o que ganha, talvez você seja um profissional frustrado. Talvez você esteja numa situação dessa, que você está me ouvindo. Ganha até bem, mas não está feliz. Porque você só pegou uma das vertentes. Então a primeira coisa, o que eu amo fazer, que eu faço por amor mesmo, sem ganhar R$ 1. Outra pergunta, o que eu sou bom? O que é que eu sou bom em fazer? O que é que eu tenho paixão em fazer? Né? Terceira pergunta, o que eu faço e que eu posso ser pago por isso? E a quarta pergunta, o mundo precisa disso? Né? Vou citar um exemplo. Eu toco violão, aprendi a tocar violão aos 12 anos de idade. Eu gosto de fazer. Eu não sou bom, não sou musicista, mas eu amo tocar violão. Né? Mas se eu amo tocar violão, mas eu não sou bom, qual a probabilidade de eu ser pago para isso numa banda? Zero. Eu vou chegar no programa lá do Faustão e vai dizer, dê um dó maior, eu dou dó maior, mas não sai o resto. Por quê? É só aquele tocador teórico, de filar, enfim. Então, exatamente, você tem que alinhar essas 4 questões. Fazer realmente o que ama, procurar o que você é bom, saber se você pode ser pago por aquilo e entender se o mundo precisa. Porque quando você consegue juntar essas 4 coisas em uma só, você encontra seu propósito, sua missão de vida. Né? E muito na escola, não sei se todos vocês já tiveram essa oportunidade, tem alguns exercícios, por exemplo, a vocação. Né? Exercício vocacional para saber o que você vai fazer da vida. Mas aquele exercício vocacional, ele só vai te informar o que o mundo está precisando e o que você pode ser pago. Muitas vezes não vai ser algo que talvez você ame ou talvez que você seja bom. Né? Por isso, para que você se torne bom, é a repetição. Voltando ao que a gente já falou. Quando você tem a clareza, pronto, eu vou montar isso aqui porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de atender as pessoas assim, eu gosto dessa dinâmica, tá. Então, beleza, mas eu não tenho habilidade. Então, você vai buscar. Ver pessoas que já trabalham com isso, ouvir empresários, clientes, enfim, começar a estruturar essa informação e ser bom naquilo. Entendendo isso, você vai construir uma finança, que realmente a gente precisa da finança para viver, né? E é como eu costumo falar, não tenha só uma fonte de renda, voltando à informação. Por quê? Porque ela pode parar a algum momento. Uma reflexão que eu faço a todos vocês. Hoje, nesse momento de crise, você parando de trabalhar hoje, por quanto tempo você consegue sobreviver sem botar R$ 1 no seu bolso? Se a sua resposta tiver um limite, 3 meses, 6 meses, 1 ano, tá errado.
A gente precisa encontrar negócios ou coisas que você necessariamente não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Ah, deixa eu só recapitular, não vai ser do dia para a noite. Isso não vai acontecer. Mas você precisa construir algo que lhe crie uma renda residual. Ou seja, algo que te permita um dia, seja daqui a 10, 15, 20, 30 anos, ganhar dinheiro sem trabalhar. Vou citar alguns exemplos. A aposentadoria. A aposentadoria é uma renda residual. Só que você precisa esperar 40 anos para que ela chegue. Eu não estou disposto a fazer isso. É como eu falei, é o meu maior medo. Eu estou construindo a minha. Né? Outro exemplo. Tempo, aposentadoria. Vamos lá. Se você tem uma habilidade de escrever um livro, compor uma música, por exemplo, você vai passar muito tempo construindo ali. Porque você ama escrever livro, mas você não está ganhando dinheiro, mas você ama. Beleza. Mas vai chegar um momento que você vai acabar esse livro, não vai? E vai publicar? E aí vai começar a vender. Então você ama o que faz, é bom em escrever, começa a ser pago por isso e o mundo está precisando dessas informações. Ikigai. Você achou seu propósito. Você não precisa mais estar trabalhando. Por quê? É só rodar o livro, você já escreveu, e vender. Vender, vender, vender. Renda residual. Outro exemplo de renda residual. Você pode hoje comprar 4 casas boas. R$ 1.000.000, R$ 250.000 cada casa. E você aluga ela por R$ 1.000 cada uma. Você começa a ganhar R$ 4.000 por mês. É um ótimo salário, não é não? Só que você precisa aí de 1 milhão. Você tem 1 milhão? Essa é a questão. Renda residual, você precisa ou de muito tempo, ou de muito dinheiro, ou de uma habilidade ferrenha. Só que se você começar hoje e construir todo esse processo, você vai encontrar seu Ikigai e você vai conseguir chegar no seu propósito de vida. Poder realmente viver para a sua família, transbordar na sociedade, fazer caridade, alguma coisa nesse sentido. Como a gente está... Eu estava até percebendo ontem na live de Luan Santana. Comentei com minha irmã. Quantas empresas, Caio, fechando? Quantas empresas demitindo? E por que tem empresa que está doando 1 tonelada, 5 toneladas, 10 toneladas de comida? Onde é que está o erro? É a crise? Está na gestão. Né? É como eu costumo falar. Não foi a crise que fechou teu negócio, não foi a crise que te demitiu. Já estava quebrada antes da crise. Só foi a desculpa. Né? Então, o que eu vejo é muito isso. Não adianta, não, você olhar o hoje, estou em crise, claro, vai ser um ponto de estalo, é a dor, né, que a gente falou. Preciso acordar. É uma mensagem de acorda, meu povo. Vamos fazer alguma coisa. E aí você vai começar hoje a construir algo para a próxima crise, que vai existir outra. Perfeito. É cíclica. Né? Sim. Então, entendendo isso, né, eu não tinha maturidade para isso, mas eu vou trazer para a pousada aqui. A gente está fechado desde o dia 20 de março. E eu comecei uma obra na fachada que já estava planejada. Eu parei a obra? Não. Continuo. Por quê? Gestão. Sim. Se eu não tivesse uma gestão financeira, se eu não tivesse uma organização do meu empreendimento, eu teria fechado a pousada, teria fechado a obra. Então, assim, é como eu costumo falar. Desenvolvimento é a base de tudo. Seja intelectual, seja financeiro, espiritual, de saúde. Então, para mim é isso. Então, essa ferramenta me esclareceu muita coisa e acredito que vai ajudar vocês da mesma maneira. Então, sugiro até que você pesquisem, leia um pouquinho melhor. Ikigai. I-K-I-G-A-I. Tá? E aí você vai encontrar seu propósito. E, Caio, não sei quanto tempo falta, mas já deixando um convite para as pessoas. Eu vou estar iniciando um grupo no WhatsApp dia 30 de abril. Para trabalhar 3 pilares. Desenvolvimento intelectual, desenvolvimento financeiro e desenvolvimento pessoal. Quem de vocês quiser ser incluído nesse grupo, manda um direct para mim. Não vai ser só assim, eu quero, vai entrar não. Tem uma tarefinha antes. Né? Tem uma tarefinha que tem que ser cumprida. Por quê? Não adianta você estar num ambiente e não fazer nada. Você não vai se desenvolver. Então, o primeiro requisito é você fazer uma tarefa. Deixa o convite para a tua audiência, para as pessoas que estão aqui ouvindo. Para quem quiser, manda o direct para você ou o direct para mim. E aí a gente vai eu vou estar passando essa tarefinha e a gente vai começar a construir esses 3 pilares de desenvolvimento.
Tá joia? Perfeito. E também é uma forma, uma das principais, né, de se manter produtivo, aprendendo nesse período, né? Então, é uma das ferramentas que você está proporcionando para as pessoas. Só dando feedback aqui, Caroline Falcão, foi a minha primeira líder aqui na região do Cariri. Muito feliz por ter esse aprendizado com ela. Leonardo, fisioterapeuta, né? Tem um João Emanuel, Carolina Alencar. Tem um comentário de uma amiga nossa falando que ela não gosta de trabalhar com o público. Conta pra gente, pergunta objetiva que a gente vai conseguir te responder. Temos aí o Leidson Santos, trabalha na área de turismo em Triunfo. Thomas, você tinha falado sobre essas perguntas, né, que são essenciais na ferramenta Ikigai, né, que é a ferramenta japonesa. E hoje, a maioria das empresas que me, principalmente no programa Reconquista Negócios, é que a primeira pergunta é como é que seu caixa está? Ele está no azul, no verde ou no vermelho? Seja objetivo. Azul, a gente considera que é o mar azul, né? O oceano azul, que ele está bem de caixa, ele se prepara. Ah, se eu não vender durante até dezembro desse mês, eu me mantenho firme, mesmo não vendendo. Eu estou no verde, olha, eu consigo ficar em dia com as contas, porém, eu preciso vender. E o vermelho, digamos que está nesse indicador do Sebrae, que de 10 empresas, 8 estão fechando. É um número muito preocupante, tá? Vamos falar do início do isolamento social, né, que não fazem nem 2 meses. De 10, 8 estão fechando. E a reflexão e as perguntas que a gente faz, as primeiras perguntas, o que você estava errando no negócio? Ah, eu gostava de vender muito, mas eu terceirizava as finanças, eu contratei uma pessoa para finanças e ela gerenciava. Ah, eu não gosto de lidar com as pessoas, eu sou muito ruim na liderança, eu contratava um RH para contratar, desenvolver, treinar. Ótimo. Hoje, meu amigo, você tem que saber todas as áreas, para que você tenha controle das decisões no negócio. A primeira pergunta na área de vendas eu faço, olha, qual o problema que tua empresa deve resolver? E quando a gente fala problema, é a do cliente. Né? O consumidor hoje já mudou de consumo, de comportamento, né? E a gente se pergunta, olha, qual a solução que você tem para seu cliente? E ele disse, olha, eu tenho um produto que eu queria lançar. Tem uma cliente minha que ela trabalha com personalizados, né? E trabalha com quantidade. A solução é, busca o banco de dados e a gente vai buscar uma frequência maior de compra. Se antes comprava por 6 meses, vamos buscar 2 meses. São perguntas, né? São problemas que o empresário, o empreendedor, precisa responder. A outra pergunta, como você... Ok, mas alguns clientes vão querer receber teu produto, teu serviço, na comodidade de casa, no conforto. Delivery, ótimo. Então, quem é que vai estar no delivery? É terceirizado? É um funcionário seu? Normalmente, quando é terceirizado, você não tem um controle sobre a qualidade do serviço, da entrega. Por exemplo, pizzaria. Às vezes você não quanto mais entrega ele fizer, mais ganha. Porém, se for um contratado, então você consegue ter um controle sobre a atuação dele, né? Você consegue também minimizar erros. E outra é a disponibilidade de compra, né? Se antes as pessoas não estão comprando mais, avalia o financeiro, os custos, margem de contribuição, senta no caixa. Quando a gente diz senta no caixa, diminui despesas administrativas, né? E outras mais, que são, no momento, desnecessárias, né? E isso põe até uma avaliação no marketing. Eu estou conversando com de São Paulo, disse, Caio, eu não deixei de investir em marketing. Se eu estava investindo X no Google, eu diminuí para Y, mesmo assim eu estou tendo retorno e é somente 20% do que eu tinha antes. Aí disse,
Por exemplo, vamos colocar uma conta. Se investia R$ 1.000 no Google e baixou para 800, não, para 500, a metade, e o retorno de investimento está vendo somente 20% a menos, então ele disse, oxe, eu deveria ter feito isso antes. Compreende? São reflexões que tanto o profissional quanto as empresas devem fazer. Né? Bem, no momento não temos perguntas. Se vocês quiserem ser bem assertivos e não querer até expor a pergunta, né? Podem mandar para o direct de Thomas, para o meu, eu direciono. Se eu puder responder, eu respondo. Se eu não conseguir, eu direciono para o nosso amigo empreendedor Thomas. Né? Então, pessoal, quer deixar algumas últimas palavras, Thomas? Primeiramente, agradecer, né? Deixar uma mensagem de reinventar. Né? Você precisa estar sempre reinventando, buscando novas saídas, novas estratégias, corroborando o que você falou há pouco. Nesse momento, a gente percebe onde estava escorrendo o dinheiro e a gente não sabia. Então, hoje a gente consegue controlar, diminuir algumas ações, às vezes manter o faturamento ou diminuir muito pouco. Cara, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Então, veja o momento de crise como um ponto positivo, pelo lado positivo. Né? Se a gente for analisar de uma forma geral, inclusive a natureza, nosso amigo Leidson compartilhou esses dias um vídeo que poxa, e a gente não para ver isso. Questão da natureza, os mares poluídos, tudinho. Com a ação humana, estando dentro de casa nesse momento, o que está acontecendo? A natureza está se limpando. Por quê? Cara, a gente mesmo se automutila, se autoestraga. Né? Então, essa questão é importante a gente refletir também, que esse momento é um momento, na minha opinião, independente da crença que você tenha, enfim, tudo, é um realinhamento da Terra, uma reorganização. Né? Eu acredito, minha crença é em Deus, mas imagino que Deus realmente fez esse momento para que reconstruísse, porque se continuasse o mundo ia acabar. Né? Então eu tenho percebido muito isso. E as pessoas, elas precisam realmente se reinventar, se desenvolver, buscar novas saídas, não ficar na mesmice, porque senão, cara, vai ficar para trás. E aí é uma dica que eu deixo aqui no final. Agradecer pelo convite imensamente, né? Um tempo que a gente já não se falava, a tecnologia é até bom, né? Nesse aspecto. Um no Ceará, outro em Pernambuco, a gente aqui trocando ideia, muito válida, muito proveitosa, aprendi muito hoje, né? Espero ter contribuído um pouquinho com minha experiência aí com o pessoal e me ponho à disposição, sempre que precisar. Ok. Meu querido